Titi na área, fala seu rico, sua rica. Hoje vai começar sua rica e seu rico. Que bom que você está aqui. Essa aula eu vou te explicar sobre o contexto, eu vou te falar o tanto que muda. Eu estou gravando essa aula e exatamente agora eu vou almoçar com um cara que é um bilionário de um trono que vale 70 bilhões de reais hoje no Brasil. 70 bi. Tem base um número desse? Vou almoçar com ele, ainda não o conheço pessoalmente, marquei um evento para estar com ele. Não vou dar detalhes do lugar nem quem é a pessoa para não ter treta. É o seguinte, quando você descobre o que é essa aula, que é o que eu vou te ensinar agora, você vai ver que você tem que entender para usar e se beneficiar. A palavra é contexto, anota esse código. Contexto. Eu estava com roupa de malhar, inclusive eu ia gravar essa aula com roupa de malhar. Só que aí, como eu estava me preparando para ir para esse almoço, eu tive que mudar o contexto. Eu tenho que usar outra roupa, eu tenho que me portar diferente, inclusive vou até com um carro diferente. Tudo diferente. Contexto é um negócio assustador. Você vai notar assim, o mesmo conselho que alavanca uma empresa pode quebrar outra. Porque se você não encaixar no contexto, aquilo fica desproporcional e aquilo que poderia ser benefício pode agravar qualquer situação. Então é um negócio chamado timing. Certo dia eu recebi 2 amigos em casa e eu estava contando com vantagem para eles, né? Olha essa casa que eu aluguei aqui, ó, eu pago 1/3 do valor da original e tal. Ele falou assim, só que essa casa é fora de contexto. Eu falei, por quê? Porque um cara tão próspero, tão rico como você, tão isso, tão aquilo, morar numa casa dessa não faz sentido. Aquilo abalou meu emocional. Outro dia, eu fazendo alguns contratos com grandes empresas, eu já ganhando 200, 300 mil reais por mês, eu não tinha coragem de ter uma Land Rover. E aí um aluno meu, lá de Rio Verde, Goiás, ele falou assim, olha, você sabe fazer a conta exata de quanto que você perde tendo uma Land Rover? Aí eu estufei o peito, que eu sou bom de conta. Falei, sei demais, aqui ó, você perde isso. Aí ele ficou, que mais? Ele ficou estimulando eu mostrar tudo que eu perderia com aquilo. Quando acabou, sabe o que ele fez? Agora pega a caneta, deixa eu ver se é sábio e inteligente o suficiente para fazer a conta de negócios que você não fechou porque você não tem uma Land Rover. Eu fiquei muito puto. Eu imagino às vezes como que você fica comigo. Esse cara fez eu sentir assim. E aí eu comecei a entender a longa jornada de contexto. Não é aparecer para os outros, mas é um contexto onde eu me encaixo, onde aquilo faz parte da minha fase e eu respeito o meu time. Então, a casa que eu moro hoje, que é assustadora, ela está dentro do meu contexto. Tem gente que fala, eu vou morar na mesma casa que o Pablo agora. Calma, não precisa nem lembrar do meu nome, mas sempre vá subir no contexto. Você que tem que contextualizar. E a riqueza é puramente contexto. Quando você vê um rico que é brega, ele é fora do contexto. Ele não consegue imprimir a imagem real do que está acontecendo. Então eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos na era do branding, na era da imagem, na era do que as pessoas desejam um lifestyle umas das outras, só que das que têm contexto. As que não têm contexto não faz sentido nenhum. Então eu quero que você entenda uma coisa, você vai fazer uma tarefa que é sobre encaixar seu contexto. Seu contexto é de alguém que é rico, que vai prosperar de forma absurda, que vai ser cabeceira, que vai ser cabeça, que vai ser voz ativa nessa geração, você tem que ir se posicionando. Por exemplo, tem diversas coisas que eu não faço para não fugir do meu contexto. Então o contexto ele é criado por você e ele tem que ser 100% intencional. Só que se você não entende isso, vou te mostrar. Por exemplo, vamos supor que no mundo tem essa bola aqui, é meu contexto. Todas as coisas que eu começar a criar, se sair de dentro desse contexto, vai dar problema para mim. Vai dar problema na forma que eu me vejo e como as pessoas me veem e vai ter uma quebra de confiança na imagem. Então até meus sócios, esse aqui é uma órbita. Eu sou um satélite, eu sou o Pablo, essa bola. Tudo que está em volta é um contexto. Então, por exemplo, eu adquiri um prédio para a sede das nossas empresas. É um prédio avaliado em 55 milhões de reais. Esse prédio eu gastei quase 12 milhões, sei lá, de reforma. E aí acontece o seguinte, é um prédio todo espelhado que mostra poder, mostra o contexto onde a gente está. A gente governa sobre muitos assuntos no país e quando uma pessoa olha para aquele prédio, ela fala, nossa, realmente faz sentido. Eu ando de jato é por causa de contexto, eu moro em Alphaville por causa de contexto, talvez eu vá morar em outro país por causa de contexto. E aí eu vou te explicar. Isso aqui faz parte de um campo de energia. O contexto, então, é você no núcleo e um campo em volta.
Por exemplo, eu falo de família, família. Aí tem sócio meu que não casa, ele tá tirando a gente do contexto. Então eu mostro para ele, ó, você tá aqui fora e eu preciso que você passe aqui para dentro. Se a pessoa falar para mim, mas eu não quero, então você tem que sair desse ecossistema. Não é que eu estou obrigando, mas o contexto é esse, senão a gente muda completamente o contexto. Nós não somos pessoas que ficam o tempo inteiro falando de coisa. Só que a gente também não nega mostrar o lifestyle. Por quê? Porque isso desperta as pessoas. E a escassez de uma pessoa, eu não posso prejudicar pessoas que vão crescer, como você, por exemplo. Se eu deixasse de mostrar o lifestyle, alguns de vocês talvez não acreditariam numa vida na riqueza. Eu poderia ficar 100% calado, só que eu sei que alguns generais eles não iriam acreditar, porque quem dá referência de riqueza é só gente maluca. Então você não vê pessoas que andam na palavra, que vivem por princípios. Então o contexto é encaixar tudo num núcleo, puxando essa força gravitacional para isso. Então isso fez eu mudar os carros que eu ando, fez mudar o lugar que eu moro, fez tudo. Mudei tudo que você imaginar, tudo. E eu vou te falar, quando o contexto está ajustado, você explode na vida. Então eu quero que você faça essa tarefa. Está fora de contexto? Você já sabe que você é governador, que você vai governar na Terra? As coisas que você faz, a direção que você está indo, está fazendo sentido para esse contexto? Você no meio, suas empresas em volta e toda a energia tem que estar circulando em volta e tendo um único contexto. Lembra disso? Eu sei que quando eu comecei a falar de marketing digital, eu comecei a ficar muito conhecido por isso. O que eu percebi? Começou a fugir do meu contexto, aí eu comecei a puxar a energia de volta. Você tem que entender isso. Minhas empresas são focadas em ensino e todo o ensino é uma forma para atingir a mesma mensagem, o reino. Então eu quero que você não fuja do contexto. Tamo junto até depois do fim, você pode fazer o que você quiser. Mas o que eu tenho certeza que você vai querer é prosperar e largar essa vida de uma mentalidade errada, totalmente fora de contexto. Tamo junto. É nóis!